Lá, deputado EAD. Eduardo Bolsonaro ataca Paulinho da Força e diz que PEC da dosimetria é uma mentira. Ah, mentira? Ele exige o partido dele, o PL, que fique contra a proposta. Mais uma manifestação nesse sentido, né, Madeu? Deputados. Vamos ver lá. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo. Vamos lá, o vídeo do Eduardo. Vamos ver. A nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. Primeiro, Amadeu, eu vi como um recado direto ao deputado federal Nicolas Ferreira, que ele fez um vídeo, inclusive, explicando que essa era uma das alternativas que esse campo teria para tentar salvar, entre aspas, a pele do líder político ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, então, a pancada não foi só no Paulinho da Força? Não foi só no Paulinho da Força, não foi só diretamente um recado para o PL em si, mas, por exemplo, um dos principais expoentes desse grupo, na defesa, inclusive, do ex-presidente, o deputado Nicolas Ferreira, falou sobre isso, sobre esses destaques. Ele cita justamente esses destaques que seriam aprovados dentro da proposta da dosimetria. Outro ponto que eu destaco também é essa fala reiterada sobre pacificação do país. Nós temos hoje um campo político, mais precisamente a extrema-direita do país, com uma birra política, com uma pauta única que seria salvar a pele do seu líder, que é, no caso, o ex-presidente, em confronto com todas as pautas de políticas públicas, pautas de interesse nacional, e querem que isso seja igual na balança, que pese igual. Uma birra política, uma birra pessoal, um projeto político de poder, porque esse é o intuito, que livrar a pele do ex-presidente para que ele pudesse, pelo menos é o que dizem, disputar a eleição no próximo ano, em confronto ali com isenção de imposto de renda, com reforma tributária, enfim, com tudo que o Brasil precisa e quer nesse momento. Ô Mariana, eu vejo o Paulinho da Força, inclusive ele está se movimentando lá no Congresso, ele está até agora conversando com os senadores, para ver se os senadores topam a dosimetria, tudo. Eu acho que ele está mesmo disposto a fazer essa dosimetria. Mas o Eduardo bate em todo mundo, Mariano. Mas se depender do Davi Alcolumbre, Amadeu, vi agora na Notícia Nacional, que ele vai barrar qualquer tipo de tramitação, porque eles fizeram uma mudança lá que a decisão final ficaria com a Câmara dos Deputados e não com o Senado. Porque é sempre assim, veja só como é que funciona. Se um projeto nasce na Câmara, ele vota na Câmara, o Senado se manifesta e depois volta e finaliza com a Câmara. Quando nasce no Senado, vai para a Câmara, finaliza no Senado. É assim, normalmente é assim. Por que não aconteceu no caso da blindagem? Porque existe também no regimento do Congresso um artigo que diz o seguinte: se a matéria for rejeitada por unanimidade na Constituição e Justiça, ela vai ao arquivo. Que foi isso que o Alcolumbre usou para arquivar, né, a blindagem / bandidagem. Então, o que você tem de novidade sobre isso? Você já explicou sobre o rito, de como é que funciona agora. O Alcolumbre, nesse momento, não quer negociar com o Paulinho da Força, vai travar qualquer tipo de andamento no Senado da proposta. Então, Franci. Amadeu, me chama a atenção no vídeo do Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, ele falando em pacificação do país. E essa turma que defende uma anistia ampla, geral e restrita, como eles costumam falar em relação aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, gostam de fazer a comparação com a lei da anistia ali de 79, que marcou uma transição para um período democrático do Brasil. Mas naquela época a anistia era de interesse dos dois lados. E realmente era uma anistia
para se caminhar para uma redemocratização do Brasil. Então, tanto que foi uma anistia proposta ali, foi redigida pelo governo militar, que foi aprovada posteriormente no Congresso, mas que era também uma anistia desejada pelos exilados políticos. E nada tem a ver com o cenário atual no Brasil, que quem apenas quer essa anistia são os condenados que atentaram contra a nossa democracia. Então, não há qualquer comparação. E realmente o Paulinho da Força, o raciocínio dele está correto. Se o Senado não se dispuser a botar para frente, não vale a pena a Câmara se desgastar e votar essa dosimetria, porque cabe ao presidente do Senado mandar para a Comissão de Constituição e Justiça e botar para tramitar. Se ele barrar, acabou. É porque o acordo deles, Amadeu, era, como você explicou aí, o rito era começar pelo Senado para finalizar no Senado. E aí não cumpriram, eles deram entrada primeiro. E ele está com esse argumento, né? Exatamente. Como vocês começaram lá, eu vindo para cá, exato, eu sento em cima, né? Mais é que a expressão é essa, ele senta em cima e não bota para andar. Ou seja, se a anistia já era uma possibilidade remota, a própria dosimetria hoje entra nesse quadro remotíssimo. Vamos lá com a manchete.